Olá, meu querido estudante, minha querida estudante. Vamos para mais uma questão de vestibular da prova da Estadual de Maringá. O assunto aqui é temperatura. Acompanha comigo então. Uma residência tem um sistema de aquecimento solar de água. Dentro desse tanque há um medidor de temperatura. E essa temperatura pode ser visualizada em um aplicativo de celular. Baseando-se nos dados de temperatura obtidos via esse aplicativo, o proprietário modelou essa temperatura T em graus Celsius para um dado dia, em função do tempo T em horas. Para facilitar os cálculos, esse proprietário considerou que 8 horas da manhã representava 0 horas, tá bom? Muito cuidado com essa passagem. Ele obteve a seguinte função modeladora. Então vamos lá, ó. Temperatura T em função do tempo Tzinho é igual menos tempo ao quadrado mais 12 vezes T mais 20, em que esse T ele varia de 0 até 10. Aí ele pergunta, com base nessas informações e em conhecimentos correlatos, assinale o que for correto. Primeira, vamos julgar se é verdadeira ou falsa. Ao meio-dia, a temperatura da água no tanque era de 52 graus Celsius. Vamos dar uma olhada? Veja só, é um item tranquilo em que você deve tomar apenas um cuidado. Veja só, como ele quer a temperatura do tanque ao meio-dia, você não tem aqui a função que rege justamente a temperatura em função do tempo? Pois é, pega lá então para gente essa formulinha que na verdade representa a função da temperatura com o passar do tempo. Então coloca ela para mim aqui, ó. Beleza. Então esse aqui é o item 1. Beleza, vamos lá então, gente. O que está acontecendo aqui? Olha só, ele quer a temperatura ao meio-dia, mas cuidado com aquela informação sobre o tempo. Olha só, lembra que o proprietário considerou que 8 horas da manhã, ou seja, lá, 8 horas, representava 0 horas. Então, peraí, quando for meio-dia, ou seja, 12 horas, nesse modelo vai ser quanto, gente? Bom, do 8 até o meio-dia não tem 4 horas? Então, olha, 0 horas mais 4 horas vai dar quanto? 4 horas, tá bom? Então, muito cuidado aqui, gente, porque, olha só, o que ele chama aqui de 12 horas representa, nesse modelo matemático, 4 horas, tá bom? Esse é o cuidado que você tem que tomar. E é esse tempo igual a 4 horas que você vai substituir aqui e aqui para a gente descobrir qual é a temperatura nesse período do dia, tá bom? Vamos lá então? Olha só, temperatura quando o tempo for meio-dia, ou seja, 4 horas nesse modelo, é igual. Cuidado aqui. Aqui, o t está elevado ao quadrado, o menos é da operação. Então, ó, menos, cuidado, ó, menos, só que o t é quanto? 4. Então fica 4 ao quadrado, e aí depois você coloca o sinal de menos, tá bom? Cuidado. Mais 12 vezes quanto? O tempo é 4, então coloca no lugar de t, coloca o valor 4. Mais 20, belezinha. Então, olha lá, t, quando o instante for 4 horas, 4 ao quadrado, 16, mas tem um menos aqui para você tomar cuidado, então fica menos 16. 12 vezes 4, 48, com mais 20. Vamos fazer essa conta? Meus amigos, eu estou devendo 16 e paguei 48. Opa, sobrou R$ 32 na minha mão, não é? 32 com 20, 52 graus Celsius. Professor, como é que você sabe que é em graus Celsius? Porque ele avisou a gente, né? Vamos lá no texto, ó. Ele avisou você que essa temperatura, olha lá, hein? O T aqui, gente, isso, ó, está na unidade graus Celsius, tá bom? Por isso que eu sei que é graus Celsius. Beleza? A primeira é correta, então você marca aí verdadeira, beleza. Vamos lá, vamos para o item 2? Vem comigo então, galera. Item 2, vamos lá. Às 8 horas da manhã, a temperatura da água no tanque era de 72 graus Fahrenheit. Tem que ver. Galera, tá tranquilo, porque olha só, 8 horas da manhã,
No modelo matemático que ele criou, ele disse, né, que 8 horas da manhã corresponde ao tempo zero, né? Ele disse lá no texto, tá bom? Olha lá, 8 da manhã representava tempo zero. Aí então o tempo vai ser zero, professor? Vai. Então aqui o que que você faz? Novamente, você vai pegar essa funçãozinha aqui, tá? Vamos pegar essa função novamente, ó, traz ela para cá. E aí o que que eu faço? 8 horas da manhã é tempo zero, então t de zero, que corresponde a 8 horas, igual. Aqui, galera, menos zero ao quadrado vai ficar zero. 12 vezes zero vai ficar zero. Ah, sobrou 20, professor. Pois é, vai zerar aqui, vai zerar aqui. Então, às 8 horas, a temperatura é 20 graus Celsius. Mas cuidado, ele quer a resposta em graus Fahrenheit, então tem que transformar. E aí entra o seu conhecimento de física. Vamos lá, gente? O que que eu vou lembrar? Que a temperatura em Celsius, tá bom? Sobre 5 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 dividida por 9, tá bom? Então eu tinha que saber essa relação entre Celsius e Fahrenheit, não é isso? Então o que que eu faço? Olha, a temperatura em Celsius deu 20, você vai substituir aqui, ó. Então TC quer dizer temperatura em Celsius, tá? Então você coloca lá 20, aí você faz a conta, ó, 20 dividido aqui por 5 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Beleza. Meus amigos, 20 dividido por 5 fica 4. Então, por 5 fica 1, 20 por 5 fica 4. E aí você dá aquela cruzada, TF menos 32 vezes 1 dá o próprio TF menos 32. Vamos colocar aqui. Ó, TF menos 32 vezes 1 é o próprio. Igual 9 vezes 4, 36. Então, a temperatura em Fahrenheit, esse cara vem para cá, ele está menos, vem para cá mais, então fica 36. E agora ele recebe a visita do mais 32, não é isso? Então a temperatura em Fahrenheit é 6 com 2 fica 8, 3 mais 3 é 6, 68 graus Fahrenheit. Essa então é a temperatura, meus amigos. Tudo bem? Então o item 2 ele é falso, porque falou que é 72 e o certo é 68. Maravilha. Meus amigos, agora vamos fazer... Aqui é a mais difícil do teste, o item 4, tá bom? O item 4, gente, a gente vai ter que lembrar um pouquinho aí lá das aulas de matemática, tá bom? Então acompanha comigo aqui. Olha, essa função da temperatura em função do tempo, veja que ela é uma função de grau 2, então uma função de segundo grau, uma função quadrática, não é isso? Muito bem, aí você sabe que a função quadrática ela admite valores máximos ou mínimos, dependendo da função que você trabalha. Então veja o que está acontecendo. Aqui, quando você olha para essa função, vamos pegar ela de novo, ó, vamos pegar ela aqui, vamos fazer um estudo aqui dessa função, tá? Então, quando eu olho para essa função, então eu vou fazer o seguinte, meus amigos, eu vou voltar um pouquinho aqui, vou te dar um help aí na matemática, porque você vai precisar, tá bom? Então vou fazer de conta que você não lembra muito bem. Se você lembra, vou pedir um pouquinho de paciência para você, para que todo mundo, né, consiga acompanhar essa resolução. Então vamos lá comigo, gente. Ó, então eu vou pedir para você olhar aqui comigo, mas antes de você olhar aqui comigo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu like, tá bom? Então acompanha aqui comigo esse item 3. Vamos lá, vai lá, professor, manda para mim aí. Bom, então esse item 4, então nós temos aqui o seguinte, ó. Então no item 4, vamos marcar aqui, item 4. O que que eu vou notar? Bom, veja que aqui, você sabe que a função de segundo grau é aquela do tipo, né, y, que é a função, igual a ax² mais bx mais o termo independente c. Bom, aqui o que está acontecendo? A temperatura em função do tempo faz o papel do y. O t faz o papel do x, tá bom? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, bx, o x é o t. Então, o 12 é um número. Então, eu quero que você faça uma comparação, tão somente, tá? Então, se você faz aqui uma comparação, é fácil ver que o c, que é o termo independente, nesse caso é o 20, beleza? Fazendo a comparação, é fácil perceber que, bom, se a variável t é o x da matemática, então o b aqui, professor, o b aqui é o 12. Parabéns, é isso aí. E que mais, pessoal? Ó,
Aqui você sabe, quando eu tenho menos t quadrado, eu tenho o número 1 escondido aqui, né, professor? Verdade, a gente sabe disso. Tem 1 escondido aqui. Então, na verdade, esse menos t quadrado é menos 1t quadrado. Então, fazendo a comparação, veja, o t quadrado é o x quadrado. Ah, então, professor, o a, nesse caso, ele vale menos 1. Exatamente. Então, se você faz a comparação entre essas expressões, eu posso dizer o seguinte, que o a, ele vale menos 1, o a aqui da função quadrática, né? O b, ele vale 12, e o c, que é o termo independente, ele vale 20. Tá legal? Belezinha? Maravilha, professor. Entendi até aí. Agora, veja mais uma coisa. Você aprendeu que quando você tem o termo a, então é assim, olha, se o a ele é um número positivo, lembra que a concavidade da parábola é para cima, tudo bem? Olha só, como se fosse aqui um sorriso, né? Olha, então a positivo, concavidade para cima. Tá legal? Agora, você também aprendeu, caso esse coeficiente a for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Tá bom? Então, moçada, o que eu estou vendo aqui, olha? Então, quando A positivo, concavidade para cima, a gente fala que é uma carinha feliz, né? Olha que legal, ó. É uma carinha feliz, né? Então, quando tem algo positivo na minha vida, eu estou feliz, tá certo? E quando A é negativo, então quando algo lá, algo negativo acontece na minha vida, ih, rapaz, eu fico triste pra caramba. Olha a minha carinha triste aqui, tá bom? Belezinha, então. Nesse caso, eu te pergunto, o A aqui, ele não é menos 1? É. Então, nesse caso, a concavidade dessa parábola é como? É para baixo. Isso mesmo. Então, se eu fosse desenhar essa parábola, seria algo assim, ó. Então, y, que seria a função, o x, a nossa incógnita. Então, essa parábola teria concavidade para baixo. E quando a minha parábola tem concavidade para baixo, veja que esse valor aqui a gente chama de valor o quê? Máximo, né? Porque o y, que é a função, o y, que é a função de x, né? Ela chega a um limite máximo aqui. Então, ela tem um valor y máximo aqui. Lembrou um pouquinho lá da ideia? Tudo bem? Então, eu queria agora explorar um pouquinho mais esse tema contigo. Tudo bem? Então, eu vou chamar você agora para olhar comigo essa figurinha aqui, ó, tá vendo? Eu já deixei pronto aqui para a gente agilizar um pouquinho, tá? Olha só então, meus amigos. Aqui, eu já sei então que a concavidade ela é para baixo, porque lembra? O menos t quadrado indicava que o a era negativo, beleza. Então, esse ponto que eu coloquei em verde aqui, você sabe o nome dele. Esse ponto aqui é o vértice da parábola. Isso mesmo, V de vértice, tá bom? Beleza. E aí, o que eu tenho? Aqui, olha, esse ponto, ele traz aqui uma coordenada, onde eu tenho aqui o YV e a abscissa x de V. Então, o que é o y do V, Karim? É o y do vértice. E o y do vértice é o quê? É o valor máximo da função. Né? Encara a parábola como se fosse uma montanha, entendeu? Então, quando você está aqui em cima, você está no pico da montanha, entendeu? Quer dizer, é o valor máximo. Então, gente, o valor máximo da função é o y do vértice. Agora, veja que interessante. Quando eu tenho o valor máximo, que é o y do vértice, eu tenho também o chamado x do vértice. Então, quando x for igual ao x do vértice, é porque a função chegou no seu valor máximo. E aí, lá das suas aulas de matemática, você sabe o seguinte, para você achar o x do vértice e o y do vértice, lá na matemática, fique tranquilo que você vai estudar com muito mais detalhes. A minha função aqui é só lembrar você, tá? Então, deixa eu apresentar isso. Toda vez que você precisar calcular o x do vértice, o que você faz? Você vai usar essa expressão aqui, ó, menos b sobre 2a, onde o b é aqueles coeficientes que a gente achou anteriormente, tá bom? Lembra lá do a, b e c? Legal? E o y do vértice, professor? Caso você queira achar o valor máximo, ou y do vértice, você faz menos delta sobre 4a. Esse delta é aquele mesmo, que é o discriminante das raízes. Eu vou colocar aqui só para você lembrar, delta é b quadrado menos 4ac, só para você lembrar, tá bom? Beleza? Até aí, meus amigos? Maravilha? Então tá. Agora que a gente fez essa revisão, vamos lá voltar no item 4
para a gente poder resolver, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui novamente contigo, item 4, tá? E aí ele pergunta assim, ó, a temperatura máxima da água dentro do tanque ocorreu às 14 horas? Professor, parece complicado. Vamos tentar então? Vai lá, deixa eu só resgatar essa informação para vocês aqui, porque eu vou precisar, tá? Vamos levar essa informação para lá, Ctrl C, dá um Ctrl V aí, professor, para a gente poder continuar. Maravilha, ó. Pronto, tá aqui, ó. Joinha. Então, me dá uma força que agora eu vou precisar, tá bom? Beleza, então deixa eu só fazer uma coisa aqui para ficar bonito, tá? Ó, olha só, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. Ó, vamos dar um Ctrl V aqui, belezinha. Aí vou pedir para você, olha, vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar esse cara aqui. Apaga, pode apagar isso aqui. Maravilha. Vamos apagar esse cara aqui também? Vamos, apaga. Vamos apagar aqui X, vamos apagar tudo, professor. Deixa eu apagar tudo aqui para você. Olha lá, maravilha. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né, moçada? Vamos lá então, ó. Maravilha, professor. Joia, tá aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Aqui a função chama temperatura. Então, lembra que eu falei que a função y é t em função da temperatura? Então aqui é t, ó, t de temperatura em graus Celsius, tá? Entendeu? Entendi, professor. E aqui, ó, o tzinho minúsculo de tempo é a variável x, né? Então, o que é eixo x para o povo da matemática? Para o nosso exercício de física, é t de tempo, entendeu? Estou fazendo uma mudança de variáveis, tá? Então, o que é y para matemática é temperatura aqui na física. E o que é x para matemática é tempo aqui nesse probleminha de física, tá legal? Beleza. Agora, olha como fica, faz mais sentido a pergunta dele. Ele perguntou assim, olha, a temperatura máxima. Quem que é a temperatura máxima, moçada? Esse cara aqui. Eu não sei quem é essa temperatura máxima. Posso achar, Karim? Poder eu posso. Mas, ó, ele está perguntando assim, ó, tá vendo essa temperatura máxima? A temperatura máxima, ela é atingida em que horário? Galera, o que é horário? É o tempo aqui, tá vendo? Ó, tempo em hora. Então, veja, quando atingir a temperatura máxima, fala para mim, qual é o tempo que isso aconteceu, Karim? É esse tempo aqui, ó, é esse cara aqui, que é aquele ponto X do vértice, né, Karim? Isso. Então, o tempo que ocorre a temperatura máxima, para o povo da matemática é o quê? É o x do vértice, entendeu? O tempo que você quer achar é o x do vértice. E na nossa revisão, nós vimos que o x do vértice é quanto, pessoal? Menos b sobre 2a. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi então. Quer dizer que para você achar o tempo em que aconteceu a temperatura máxima, basta achar o x do vértice? Exato. Vamos achar então? Olha que legal. Lembra que você já tinha analisado para mim anteriormente e viu que o A é menos 1, o B é 12 e o C é 20? Pois é. Então, como é que eu encontro o x do vértice? Ah lá, x do vértice é menos B sobre 2A. Ah lá, o menos faz parte da operação, só copia. Meus amigos, quem que é o B? Ah, o B é 12, professor. Então, menos 12. Dividido por 2 vezes o A. Quem que é o A? Menos 1, professor. Então, ó, menos 1. Como é que fica isso, moçada? Menos 12 dividido por menos 2, menos com menos fica mais, né, professor? 12 por 6, 12 por 2 dá 6 horas. 6 horas. Então, o tempo, deixa eu ver se eu entendi, Karim. Quer dizer que quando for 6 horas nesse modelo, vai acontecer exatamente o momento em que a temperatura é máxima, Karim? É isso aí. Agora, vamos responder ao item? Olha só, o que ele fala no item 4? Que a temperatura máxima da água dentro do tanque ocorreu às 14 horas? Não, professor, deu 6 lá. Agora, cuidado. Olha a pegadinha, galera. Olha a pegadinha desse cara. Olha que pegadinha feia dele, hein? Como assim, professor? Olha a pegadinha ali no quadro. Beleza. Olha a pegadinha, moçada. Olha o cuidado que eu tenho que tomar aqui, ó. Olha só, gente. Lembra daquela escalinha que ele criou? Desgraçado. Ó, 8 horas da manhã representa 0 horas naquele modelo. Opa, professor. Ah, então tem que tomar cuidado, hein? Pera aí, professor, vamos fazer um ajuste. Ó, se 8 horas da manhã, que é a hora real, vamos dizer assim, 8 horas da manhã corresponde ao tempo zero aqui da matemática,
Então, quando der tempo 6 na matemática, presta atenção, de 0 até 6 horas, não passaram 6 horas? Então aqui vai ter que passar 6 horas. 8 mais 6? Ah, sim, professor, 14 horas naquela escala ajustada. Exatamente. Então o item 4 é correto. Olha que pegadinha, hein? Já imaginou na prova, cara? Você faz tudo isso e esquece daquela escala? Mas eu sei que você não vai esquecer. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, vai lembrar disso na hora. Tá bom, galera? Até aí? Tranquilo? E olha só, se você estiver gostando dessa resolução, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixa aí o like, né? Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e atingir outras pessoas, beleza? Vamos continuar então agora, moçada? Agora vem o último item, tá bom? Vamos lá. O item 8, olha só o que ele fala. Será que a máxima, olha que questão legal, ó, a máxima variação de temperatura nesse modelo foi de 64,8 graus Fahrenheit, cuidado, hein? Fahrenheit. Máxima variação de temperatura. Professor, eu vou ter que trabalhar com variação de temperatura aqui? É. Aí você vai ter que lembrar um detalhe lá da aula, tá? Então, dá uma força para mim agora para a gente olhar. Então, professor, será que a máxima temperatura nesse modelo foi 64,8 graus Fahrenheit? Tem que olhar, né, professor? Tem que tomar cuidado. Vamos lá, então? Vem comigo aqui. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Preste bem atenção, tá? Ó, vamos fazer uma coisa? Vamos dar uma analisada nisso aqui, olha. Você lembra que ele falou que essa função ela vale para o intervalo de 0 a 10 horas? Você viu isso ou não? Você lembra? A gente leu lá no comecinho, talvez você tenha esquecido. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Essa função aqui, ó, ela vale dentro desse intervalo aqui, tá? Então vamos perder isso de vista não, certo? Vamos colocar lá, traz aqui para a gente pensar junto agora, tá? Então, moçada, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um rascunho do gráfico da temperatura em função do tempo, porque isso vai ajudar bastante, tá certo? Vamos lá então, ó. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó, temperatura em função do tempo em horas, tá? Aqui temperatura em graus Celsius, tá certo? Vamos trazer mais para cá esse gráfico. Traz aqui. Belezinha, ó. Ótimo, professor. Bom, você sabe que no tempo t igual a zero, tempo t igual a zero, lembra lá da 0 hora? Lembra que a temperatura tinha dado 20? Vamos lembrar aqui, ó. Meus amigos, ó. Tempo, lembra aqui, ó, no tempo, ó, o item 2, tá? No tempo t igual a 0, ó, tá vendo aqui? A temperatura era 20, certo? 20 graus Celsius. Vamos colocar isso lá no gráfico? Então, ó, 0 horas, a temperatura começa aqui no 20, tá bom? Você acabou de encontrar comigo que quando o tempo deu, ó, vamos colocar aqui, ó, tá vendo, ó, 6, ó, tá vendo, ó, 6 horas, a temperatura chegou ao seu valor máximo, tá bom? A gente não sabe ainda, né, professor? Não, mas dá para saber, tá? E esse gráfico, ele vai terminar no tempo 10, entendeu? Ele começa no tempo 0 e vai terminar no tempo 10, porque ele falou aqui, ó, temperatura varia de 0 a 10, tá? E eu já sei que essa parábola, ela vai ter essa cara aqui, entendeu? Ó, concavidade para baixo. Agora, qual é o nosso problema? Na verdade, 2 problemas nós temos. Karim, eu tenho que achar agora a temperatura máxima? Tem, cara. Sabe por que você tem que achar? Porque ele está perguntando a máxima variação, entendeu? Olha a pergunta que ele fez, ó, no item 8. A máxima variação de temperatura. Então tem que ver, nesse intervalo de 0 até 10 horas, eu tenho que ver qual foi a máxima e qual foi a mínima, para ver a variação. Percebe? Então, eu vou ter que fazer 2 coisas, gente. Primeiro, verificar a temperatura máxima. Tá? Vamos lá no gráfico. Tá, como é que eu acho? Não está difícil não, meus amigos. Ó, aqui no item anterior, você viu que quando o tempo é igual a 6, era o momento que ele atingia a temperatura máxima, certo? A gente pode calcular.
Como é que eu acho a temperatura máxima? Veja só, eu vou só apagar aqui, moçada, ó. Esse gráfico que eu fiz foi só um rascunho, tá certo? Ó, vamos apagar ele rapidinho aqui. Tá. Então vamos fazer uma coisa. Vamos achar a temperatura máxima. Então veja. Ó, eu sei que em T igual a 6 horas, tá? Tá aqui, ó, para você não esquecer, ó. Em tempo igual a 6 horas, ó, a temperatura chegou ao seu valor máximo, certo? Vai lá então. Quanto que é a temperatura, Carim? Aí você pega a função, ó, T de 6 horas, tá? É igual. Lembra que era menos T quadrado mais 12T mais 20, tá? Então, basta substituir. Menos é da fórmula. 6 ao quadrado fica 36. 12 vezes 6, 72, mais 20. Vai lá comigo então. Ó. Menos 36. 12 vezes 6, 72, mais 20. 72 menos 36 dá 36. 36 com 20 dá 56. Então você descobriu que a temperatura máxima foi 56. Vamos lá, então vamos marcar aqui 56. E isso aconteceu às 6 horas. Então, ó, o 6, ó, bem no meio aqui de 0 a 10 é o 5. Então o 6 está mais ou menos aqui, tá? Olha só, então quando deu 6 horas, ó, nesse modelo, a temperatura é máxima e igual a 56. Aí você marca aqui, ó. Beleza? Ah, então, professor, já dá para a gente ter uma ideia da parábola. A gente já sabe que a concavidade é para baixo, não é isso? Então, professor, ó, vamos desenhar a parábola aí. Vamos embora, ó. Então, ó, isso, aqui ela atinge o valor máximo e depois cai, né? Isso, aí ele cai. E aí eu tenho uma dúvida. Como o gráfico termina aqui no tempo 10, eu tô com uma dúvida que é assim. Eu não sei se essa temperatura é acima de 20 ou abaixo de 20. Será que o valor mínimo é 20 mesmo? Será que não podia ser nesse tempo igual a 10 horas um valor menor que 20? Ó, eu posso te ajudar sem fazer conta. Eu vou fazer a conta depois, mas ó, tem uma justificativa. Toda parábola ela tem o que a gente chama de eixo de simetria, que é esse eixo aqui que passa bem no vértice aqui, tá? Então repare uma coisa. Veja que daqui para cá, de 0 a 6, eu não tenho uma variação de 6 horas? Sim. Então, veja que de 6 para 10 eu tenho uma variação menor, que é 4. Então, é impossível essa parábola voltar ao valor 20, porque ela só vai voltar ao valor 20 aqui quando for 12, né? Porque ó, 6 mais 6, aí ele voltaria no valor 20. Então, com toda certeza, no tempo 10, ela vai ter um valor menor, quer dizer, maior do que 20, tá bom? Certo? Você pode usar esse argumento da simetria. Então, você entendeu? Ó, do vértice, que é o eixo de simetria, até aqui tem 6. Então, para ela voltar para esse ponto aqui de 20, ele está até mostrando isso, ó, tinha que chegar em 12, tá? E pode ver que nesse tempo de 6 a 10, ela vai atingir um valor maior. Mas vamos supor que na hora você não percebeu isso e você não sacou isso. Então, vamos fazer uma coisa só para verificar? Então, no tempo igual a 10, quanto que vale a temperatura? Faz aqui rapidinho, só para conferir, ó. Vou fazer rapidinho aqui, ó. Temperatura quando o tempo for 10. Como é que vai ficar? Ó, menos o t quadrado mais 12t. Lembra que essa é a função, mais 20, tá? Então fica assim, ó. Menos, o tempo é 10, só que vai ao quadrado. 12 vezes 10 mais 20, tá legal? Então fica menos 100 mais 120 mais 20. Então, ó, 120 menos 100 dá 20, com mais 20 dá 40. Percebeu? Então, quando der tempo igual a 10 horas, quando termina a nossa função modeladora, a temperatura é 40, entendeu? Então, de fato, qual é a maior, a máxima e a mínima temperatura dentro desse intervalo de 0 a 10? Então, você está vendo aqui, a mínima é 20, isso. E a máxima nesse intervalo é 56. Tá legal? Então, ele perguntou o quê, pessoal? Ele não perguntou a maior, ó, pode ver, ele perguntou a máxima variação de temperatura em Fahrenheit. Será que é isso? Então, vamos lá. A máxima variação de temperatura foi quanto aqui nesse exercício? Vamos lá.
Veja então, de acordo com os resultados que você obteve, a máxima variação de temperatura aqui foi de 20 para 56, a variação, o delta, ó, foi de 36 graus Celsius. Só que ele quer saber essa variação em Fahrenheit. E aí você vem aqui e lembra uma coisa importantíssima, tá? Olha só, meus amigos, para quem não lembra, eu vou dar uma aula rapidinho aqui, tá? Rapidinho mesmo, ó. A escala Celsius vai de 0 até 100, tá? Os pontos fixos dela. A escala Fahrenheit, você já sabe, 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit, 100 graus Celsius, 212. Parabéns para você que lembrou. Beleza. Então veja, olha que legal. Aqui, ó, uma variação, tá vendo que de 0 até 100, eu não tenho aqui uma variação de 100 graus Celsius? Verdade. Então você consegue perceber que essa variação de 100 corresponde a uma variação aqui também. Fala para mim, de quanto que é a variação? A variação é o valor maior menos o valor menor. 180, né? Porque 212 menos 32 dá 180. Olha que legal, gente. Olha que bacana isso. Espera aí, o que eu estou vendo aqui? Ó, se uma variação de 100 graus Celsius corresponde a uma variação de 180 graus Fahrenheit, então, atenção, hein? Qual foi a variação aqui do problema? 36? Então, ó, regra de 3, tá? Então, uma variação de 36 graus Celsius corresponde a x. Olha que legal. Dá uma cruzada aqui. 100 vezes x igual 36 vezes 180. Beleza. Então, x é igual a 36 vezes 180 dividido por 100. Como é que vai ficar? Corta zerinho, tá bom? Olha só, vamos fazer a conta aqui. 36 vezes 18, tá? Eu vou dividir por 10 depois, ó. 36 vezes 18. 8 vezes 6, 48, vai 4. 24 com 4, 28. 6, 3. Beleza, ó. 8, 14, vai 1, 6. Então fica 648 dividido por 10. Ah, professor, vai dar 64,8 graus Fahrenheit. Olha que bacana. Uma variação de 36 graus Celsius corresponde a quanto? A uma variação de 64,8 graus Fahrenheit. Tá aí. Tá respondido o teste. E se você gostou dessa resolução, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal. Beleza, moçada? Maravilha. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado. Tchau, tchau.